Democracia é uma forma de ditadura. No vídeo de hoje vou falar sobre como a democracia é uma forma de violência. Democracia é uma forma de ditadura. Quem concorda com a democracia é um escravo. Também é um covarde que compactua com a violência. Democracia é algo tão primitivo, tão anos 60, já está mais que na hora de evoluirmos como civilização. Supostamente, democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Wikipédia. Mas estamos aqui para ver o outro lado da realidade. Se observarmos, democracia seria uma forma de uma maioria ditar as regras em detrimento das minorias. Isso se efetivamente a democracia fosse a vontade popular, o que não é o caso. Certamente você pode argumentar que as pessoas fizeram um acordo, também chamado de status quo ou contrato social, onde a minoria aceitará as decisões, as regras, as leis votadas pela maioria, já que é uma democracia, visto que tem muitas pessoas e diversos interesses. As pessoas acreditam que abrir uma concessão em um ponto X, onde o interesse dela está com a minoria, porque talvez ela tenha interesse num ponto Y, onde o interesse dessa mesma pessoa pode estar de acordo com a maioria. Como por exemplo, eu até aceito pagar mais impostos em um automóvel porque eu tenho interesse em leis para ter maior segurança ou saúde, ou seja, um jogo de soma zero, mas acreditamos ser algo que beneficie ambas as partes. Será? Mas mesmo sendo um jogo de soma zero, ainda seria melhor do que a realidade. Então vamos conhecer o outro lado da realidade. Façamos uma reflexão. Será que essa minoria que citei anteriormente pode simplesmente se declarar independente? Como por exemplo, eu não desejo fazer parte da democracia, desejo me separar da maioria e assim cada parte segue sua vida e cada parte determina o que quer. Como por exemplo, uma cidade, em vez de eleger um único governador, aqueles cidadãos poderiam ter a opção de eleger 2 ou mais representantes, ou até mesmo empresas privadas poderiam prestar o serviço de governo privado para seus clientes em vez de eleitores, e assim satisfazer o anseio de toda a população. Uma vez que seriam clientes e não eleitor, haveria um contrato que seria bom para ambas as partes, já que ninguém é obrigado a contratar o serviço. Uma vez contratado, a empresa ou governo privado precisará cumprir com o contrato ou terá que sair da administração. Essa opção não existe na democracia, pelo seguinte motivo: é um regime de democracia, não é um regime de liberdade soberana. Com base nesse fato, minha tese é de que democracia é uma forma de ditadura, uma vez que eu não posso abrir mão dela. Eu sou obrigado a fazer parte desse sistema mesmo não querendo. Isso se caracteriza como uma ditadura, uma mentira retroalimentada, porque as pessoas são obrigadas a fazer parte da democracia. Depois, o Estado usa o argumento de que as pessoas participam e que por isso é legítimo. Mas como pode ser legítimo se o indivíduo não tem a possibilidade de não fazer parte? Como pode essa aberração ser legítima? Seria como dizer que o assaltante não é ladrão
porque a vítima deu seu dinheiro para ele. Mas a vítima não pode negar. Então, como a vítima deu? A vítima deu porque foi obrigada, não por livre e espontânea vontade. Democracia é uma forma de ditadura. Talvez você até argumente, mas eu posso não votar se eu não quiser. Eu posso não usar o sistema. Eu posso viver livremente se eu quiser. Sim, até pode. Mas tem alguns problemas. O Estado tira o seu direito jusnatural, ou seja, o direito que já nasce com você, ou que já existe naturalmente. O Estado tira esse direito e você fica sem poder negociar livremente com outros indivíduos, mesmo que esses indivíduos, assim como você, não façam parte desse sistema perverso. O Estado vem e impede vocês de negociar, os acusando de evasão fiscal ou de serem contraventor. Caso você não utilize o dinheiro regulamentado pelo Estado, ou siga as leis ou pague os impostos, você é preso. Se você não concorda com o governo, ele te prende. Se você concorda porque é a única opção, o Estado se diz legítimo. Em certos pontos, chega até a ser pior do que uma ditadura absolutista. Porque na ditadura absolutista, o regime é claro, você sabe como funciona. As coisas é daquele jeito e ponto. Você pelo menos sabe que é uma ditadura. Já na ditadura da maioria, ou na ditadura da elite, ou se você preferir, na democracia, você é enganado e tem a falsa sensação de liberdade, mas na mesma sofrerá consequências se não seguir a ordem que foi ditada, ou na mesma passará muita dificuldade. Democracia é uma forma de ditadura. Existe o absolutismo. Exemplo: Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, entre outras, que são ditaduras absolutistas. Existe a monarquia, eu chamo ditadura de um rei, pouca diferença em comparação com a ditadura absolutista. E temos a democracia, ou ditadura das elites, que se mostrou a mais sustentável no longo prazo, já que diferente de ditaduras absolutistas, que têm práticas absurdas de ditarem até o básico da vida dos seus cidadãos, como países onde mulheres não podem mostrar o rosto, não pode haver homossexualidade, religião é proibida ou estatal. Essas ditaduras não são sustentáveis no longo prazo. Então as elites observaram isso e criaram uma ditadura mais light, permitindo algumas coisas, ou seja, abrindo concessões, como por exemplo, eles abrem mão de ditar o que o cidadão pode vestir, comer ou acreditar, em troca de ditar regras em outros aspectos da vida, porém de forma mais duradoura. Ou seja, eles perdem um pouco do poder em troca desse poder durar mais tempo. Assim, um país deixa de ser uma ditadura absolutista e passa a ser uma ditadura das elites, ou se você preferir, uma democracia. Democracia é uma forma de ditadura. Segundo os políticos, democracia é igual ao o povo no poder. Mas será que essa afirmação está correta? A resposta é não. Qual é o outro lado dessa realidade? E por quê? A resposta é: uma vez que o político foi eleito, ele dificilmente cumprirá com o desejo das pessoas que os colocou no poder. Então não, democracia não é o povo no poder. Apesar da palavra ter esse significado originado da Grécia Antiga, democracia igual a povo no poder. Existem basicamente 3 tipos de democracia: a democracia direta, a indireta e a democracia semi-indireta. A democracia direta é quando os cidadãos participam ativamente e diretamente das decisões políticas de um Estado. Exemplo: no Chile, na Bolívia, no Equador, na Venezuela, no Uruguai e outros. A democracia indireta, como é o caso do Brasil, também chamado de democracia representativa ou semidireta, o povo escolhe representantes
deputados, senadores, estaduais e federais, presidentes, governadores, prefeitos e administradores. Esses mesmos supostamente representariam os anseios do povo, mas sabemos que, infelizmente, não é assim que funciona. Temos também a possibilidade de decidir sobre questões diretamente, através de plebiscitos e referendos, que podem ou não ser respeitados pelas elites e pelos políticos. Se não atender aos interesses do político e da elite, o plebiscito ou referendo não será aprovado, como podemos observar o que aconteceu no Brasil no passado. O referendo sobre as armas de fogo. O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? O referendo sobre a proibição e a comercialização de armas e munição, ocorridos no Brasil dia 23 de outubro de 2005, não aprovou o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826, do dia 22 de dezembro de 2003. O referendo não teve a aprovação popular, mas o governante da época não tinha interesse em atender o desejo popular. A maior parte da população queria ter a posse e o porte de armas. Porém, isso não era do interesse do governante nem das elites. Então, a dita democracia não foi respeitada. Com base nisso, como podemos confiar na democracia, se ela não for respeitada pelos mesmos que a defendem? Democracia é uma ditadura da maioria, mas não é a maioria da população, e sim a maioria na elite. Por isso, a falsa ditadura da maioria. A democracia funciona muito bem para atender os interesses da elite e dos políticos. Democracia é uma ditadura. Observe, quando elegemos um político que se propõe a fazer algo do interesse popular, mas a democracia falha em atender o povo, mas ela se mostra bastante eficiente em atender os interesses de políticos. É claro que alguns desejos populares serão atendidos, mas isso só acontece quando tem interesse da elite. Vou citar um exemplo. O presidente eleito, alguns deputados e senadores observaram o desejo popular em reduzir alguns impostos, como o ICMS. Então, isso vai à Câmara de Deputados. A maioria dos congressistas, observe que eu não falei a maioria da população que os elegeram. Estamos falando da maioria de congressistas, deputados e senadores. Essa maioria vota não ao projeto que interessa a maior parte da população. Ou seja, democracia não é só uma forma de ditadura, também é uma grande mentira, porque na verdade uma elite minoritária é quem vai decidir como vai ser, em detrimento da maioria da população. Democracia, o Deus que falhou. Olha que eu nem li esse livro, eu tenho que ler. Mas esse é o menor dos problemas, na minha opinião. Acreditar que democracia é o oposto de ditadura é um grande problema. Não devemos acreditar que democracia é o mesmo que liberdade, porque não é. Liberdade é basicamente o grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo. Liberdade é o indivíduo soberano. Existe uma falsa narrativa espalhada pela mídia, dizendo que democracia não é o sistema perfeito, mas é o melhor que nós temos. Será? Por que a elite e os políticos querem tanto que acreditemos nessa afirmação? A quem interessa a democracia? Talvez você esteja se perguntando, tá ok, mas o que podemos colocar no lugar da democracia? Eu proponho liberdade absoluta, porque só na liberdade podemos tomar as melhores decisões individualmente. Democracia é uma forma de ditadura. Você concorda? Você discorda? Você acha que podemos colocar algo melhor e mais eficiente do que a democracia? Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe um comentário abaixo, eu quero saber sua opinião. Deixe também um tema para o próximo vídeo. Mostraremos o outro lado da realidade. Muito obrigado.